Central do Mercado, porque a renovação entre o técnico Felipe Luiz e o Flamengo ainda não saiu. Ana Flávia Nunes, minha amiga, conta pra gente o que é que tá dificultando essa negociação. Boa tarde pra você. Ei, Débora, tudo bem? Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Olha, agora o que tá travando de vez essa negociação é a questão financeira, salário mesmo, tá? Todos aqueles detalhes que estavam sendo ajustados, como por exemplo, bonificação, multa rescisória, tempo de contrato, isso tudo tá certo, mas agora o Flamengo e o Felipe Luiz não estão chegando a um acordo com relação ao salário. Nossos colegas do GE. Globo ouviram do Flamengo que o salário que está sendo discutido agora faria do Felipe Luiz o treinador mais bem pago do Brasil. Então o Felipe Luiz pediu um valor que o Flamengo considera muito alto, o Flamengo ofereceu um valor mais baixo, mais perto disso, só que agora toda a negociação foi travada por causa disso, as duas partes não se entendem e a bola agora está com o Felipe Luiz. Então todo aquele otimismo que o Flamengo tinha com relação a essa renovação agora já não existe mais. Então a gente tem que acompanhar as cenas dos próximos capítulos dessa novela. O torcedor do Flamengo está muito ansioso, né? E ainda falando sobre Flamengo, Débora, a gente fala agora sobre uma negociação que antes parecia que estava certa pro lado do Cruzeiro, mas voltou pro Flamengo. Estou falando do zagueiro Vitão, do Internacional. O Flamengo tinha feito uma proposta, daí foi atravessado pelo Cruzeiro, parecia que estava tudo certo, mas agora o Inter aceitou a proposta do Flamengo, que inclui pelo Vitão, inclusive nessa negociação aí, o perdão pela dívida envolvendo a contratação do volante Thiago Maia. É uma transação que gira em torno de 65 milhões de reais e como estava tudo certo, né, com o Vitão e o Cruzeiro, agora o Flamengo está conversando diretamente com o jogador para finalizar aí esse negócio. E o Fluminense, gente, está de olho no Everton Cebolinha do Flamengo. A direção do Fluminense já fez contato com a equipe do jogador para entender se ele vai ficar no Flamengo no ano que vem, já demonstrou interesse. Nenhuma proposta foi feita ainda de forma oficial, mas as duas partes estão conversando. E eu termino, Débora, trazendo uma outra informação. O Fluminense está querendo tirar o Hulk do Atlético Mineiro, já fez contato. A primeira resposta do Atlético foi que não há essa possibilidade, mas o Galo disse que vai sentar para conversar com o Hulk e depois dar uma resposta final para o Fluminense. Esse é o nosso giro pelo mercado da bola. Amiga, abraço para você. Outro para você, Ana, um super giro Central do Mercado aquecidíssimo. Olha só, a gente bateu... Vai trazer essas informações. Vamos lá, eu vou começar até com essa, inclusive. Foi o Paparazzo Rubro-Negro que postou exclusivo com a possibilidade de procedimento cirúrgico do volante Saul e os problemas nos joelhos de Nicolas de la Cruz. A diretoria do Flamengo passou a avaliar volantes no mercado. O nome de Marcos Antônio, volante de 25 anos, emprestado pela Lazio ao São Paulo, entrou no radar do Flamengo. Bom de bola, nação? Eu, particularmente, gosto e eu sei que é um jogador que é chamado por José Boto até mesmo de filho ali, pela relação que eles têm, porque o Marco Antônio foi contratado na ocasião pelo Shakhtar, quando o Boto estava lá, e é um jogador que de fato o José Boto gosta muito. Tomara que o Flamengo de fato tente essa contratação, porque é um nome que me agrada bastante, inclusive mesmo com o São Paulo vivendo aí uma crise danada dentro e fora de campo, o Marco Antônio acabou fazendo boas partidas com a camisa do São Paulo, se destacando na temporada, e de fato ele está emprestado. Vocês vão se recordar que foi um jogador que quase veio para o Flamengo na gestão passada. O Marcos Braz, Bruno Spindel quase contrataram esse jogador, mas não conseguiram chegar a um acordo com a Lazio, e o São Paulo aceitou lá todas as pedidas da Lazio e acabou levando o jogador. Vamos falar agora de Cebolinha. Pode pintar no Fluminense, é isso mesmo? Sim, o Fluminense tem interesse sim na contratação de Everton Cebolinha, mas o BAP já vetou. O Fluminense entrou em contato aí com os representantes do atleta e o BAP, presidente do Flamengo, falou: esquece, não vamos conversar, não queremos negociação, nada disso. E o próprio Cebolinha também não ficou animado com a possibilidade de deixar o Flamengo e se transferir para o rival Fluminense. Nem o Cebolinha, nem o Flamengo ficaram animados com essa possibilidade, mas sim, é verdade, o Fluminense demonstrou interesse no atacante Everton Cebolinha, que tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2026, ou seja, daqui a 6 meses pode sair de graça, ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça ao término do vínculo com o Flamengo. Eu particularmente acho que o Flamengo deveria negociar logo o Cebolinha, garantir uma grana aí, não tem que renovar e nem perder esse jogador de graça, porque é um jogador que está valorizado, tanto é que o Fluminense demonstrou interesse. Falar em Fluminense, está movimentando o mercado, hein? Contratando Guilherme Arana, pegou o Gemes, zagueiro do Mirassol, muito bom jogador,
tá conversando aí pela contratação de Hulk. O Fluminense está dando uma animada no mercado da bola e agora tentou a contratação do Cebolinha, mas ficou apenas na tentativa, porque nem Flamengo e nem jogador ficaram animados com essa possibilidade. Vamos agora falar do Vitão, porque o Flamengo, dando chapéu no Cruzeiro. Vocês gostaram dessa? Eu tenho certeza que vocês gostaram dessa. Para dar animada, né? Para dar animadinha nesse vídeo. Pois é, Flamengo não desistiu de Vitão, muito pelo contrário. Vamos trazer todos os bastidores envolvendo essa situação, tá? Eu fiz até um post nas minhas redes sociais fazendo um resumo desses bastidores, porque tem muita coisa. Peraí que teve um dirigente. Pois é, me mandaram mensagem aqui. Teve um dirigente que me mandou mensagem aqui agora, falando, me parabenizando pela informação do Vitão, inclusive. Vamos lá. Eu fiz até um post nas minhas redes sociais trazendo todos os bastidores. Um resumão, tá? O primeiro a fazer a proposta ao Internacional por Vitão foi o Flamengo. E aí o Internacional negou a proposta. Depois o Cruzeiro chegou firme, foi para cima e se acertou com o Internacional. Os dirigentes gaúchos entraram em contato com os representantes do zagueiro para dizer que estava tudo certo com a Raposa. Inclusive o Tite, novo treinador do Cruzeiro, conversou no telefone com o Vitão, falando sobre o projeto para a temporada. Vitão, eu te quero aqui, vou te utilizar bastante. A ideia é você ser titular junto com o Fabrício Bruno, papapá. Tudo certo. Quando estava tudo encaminhado, eis que o Internacional fala com os empresários do Vitão que o Flamengo voltou firme e que aceitaram a oferta do rubro-negro. E o que aconteceu? Agora os empresários estão conversando com o Flamengo para chegar a uma base salarial. Venê, qual é a proposta do Flamengo? Calma, eu vou contar para vocês estão com pressa, calma. A proposta do Flamengo é o perdão da dívida envolvendo Thiago Maia, que dá 4,7 milhões de euros com juros e mora, mais o pagamento à vista de 5,5 milhões de euros, e o pagamento seria em até 10 dias após a assinatura de contrato, mais 500 mil euros de bônus. Isso por 80% dos direitos econômicos do atleta. Então seria 4,7 milhões de euros da dívida do Thiago Maia, mais 6 milhões de euros, sendo 5,5 à vista e 500 mil euros em bônus, depois que ele atingisse um determinado número de jogos ou através de títulos do Flamengo, e são duas metas extremamente tranquilas de serem batidas. Agora, os empresários do jogador estão conversando com o Flamengo. A proposta do Flamengo para Vitão é de 4 anos de contrato. Então, agora, o Flamengo conseguiu o mais difícil, que foi se acertar com o Internacional, porque era o mais difícil. Só que agora o Vitão, ele está acertado com o Cruzeiro. Imagina a cabeça do jogador, o cara estava achando que ia para o Cruzeiro, agora ele pode ir para o Flamengo. Flamengo, o clube que quer o jogador há muito tempo, vocês vão se recordar. Então, galera, tá essa confusão danada nos bastidores. Resta saber para onde vai o Vitão. De maneira indireta o Flamengo, Bruno Spindel, que recentemente saiu do Flamengo, anos de Flamengo, pode pintar no Corinthians justamente na vaga de um outro ex-Flamengo que acabou de deixar o Corinthians, o Fabinho Soldado. Bruno Spindel pode pintar por lá. Mudando de assunto agora, falando de Flamengo realmente, Michael vem recebendo sim propostas, segundo me relataram no Flamengo, mas o próprio Michael está rejeitando essas propostas por conta do salário oferecido, que é muito abaixo do que o jogador recebe atualmente. Eu já falei para vocês aqui que o Michael tem um bom salário no Flamengo, acabou sendo uma loucura, entre aspas, da última gestão do Flamengo, contratando na base do desespero da correria, reta final de janela de transferência, acabou fazendo essa operação, dando alto salário para o Michael, o que dificulta a saída dele por motivos óbvios. Quem vai pagar o alto salário a Michael? Poucos clubes têm essa disponibilidade em caixa de investir tão alto para ter o Michael, e eu acho assim que é um custo-benefício péssimo para o Flamengo nesse momento. Outro jogador que chegou recentemente ao Flamengo e recebeu muitas críticas aí da torcida do Flamengo, porque de fato não chegou muito bem, mas eu acho que ainda vai crescer de produção, é o Emerson Royal, e ele deu uma entrevista
para a ESPN que eu gostei da declaração. Ele disse: quando eu chego, depois de 4 meses, tive uma lesão no tendão. Fiquei 4 meses sem jogar. Sem pré-temporada, cheguei em 1 semana treinando, já joguei de titular, foi tudo muito rápido. Não estava preparado 100%, mas estava à disposição. Falei para o Filipe Luís que estava para ajudar, tentei fazer o meu melhor. Às vezes sai bem, às vezes não. Entendi a cobrança da torcida, eu visto a camisa do maior clube do Brasil. Tem que ter essa cobrança, estou ciente disso. Eu posso entregar muito mais e vou entregar. Vou descansar, fazer a pré-temporada e começar 2026 voando. É o meu objetivo. Tenho os caminhos, sou bom jogador, sei do potencial e sei quem eu sou. Olha, rapaz, gostei da personalidade, hein? Olha, é o meu objetivo. Tenho os caminhos, sou bom jogador, sei do meu potencial e sei quem eu sou. É isso, Emerson Real. Personalidade. Olha, a pessoa acabou de me responder. Disse que a proposta que o Michel recusou foi da Arábia. Olha, nem a Arábia pagando o salário perto dele, perto do que ele recebe atualmente no Flamengo. Pois é. Poderia o Marcos Braz levar para o Remo agora, né? Já que ele teve sucesso lá no Remo. Será que ele levaria? Tentou levar o Carlinhos, mas nem o Carlinhos quis ir para o Remo. Vocês vão se recordar no meio da temporada. Fala, nação rubro-negra, somos do canal Fla do Povo e hoje trago notícias importantes sobre o Mengão e que prometem movimentar bastante os bastidores do clube. Segundo informações do jornalista Mauro Mendes, o Flamengo está interessado na contratação de João Arias, jogador que vem se destacando no futebol sul-americano e que já desperta a atenção de vários clubes. O nome do atleta agrada muito à diretoria rubro-negra, que busca reforços de alto nível para montar um elenco ainda mais forte e competitivo visando a temporada de 2026. O Flamengo entende que precisa de peças decisivas para voltar a dominar o futebol brasileiro e brigar de igual para igual nas competições internacionais. E por isso vem analisando jogadores com características que possam elevar o patamar do time. Arias é visto como um atleta versátil, habilidoso e com grande capacidade de criação, podendo agregar muito ao sistema ofensivo do Mengão. A diretoria já vem fazendo um planejamento antecipado para a próxima temporada. E o foco é trazer jogadores que cheguem para ser titulares e façam diferença desde o primeiro minuto em campo. O elenco precisa de opções de velocidade, intensidade e qualidade técnica, e o colombiano se encaixa perfeitamente nesse perfil. O interesse do Flamengo demonstra a ambição do clube em montar um grupo poderoso que seja capaz de disputar todos os títulos possíveis em 2026, inclusive competições internacionais que exigem ainda mais força e regularidade. A ideia é formar um elenco equilibrado, com nomes experientes, jogadores em ascensão e atletas que possam resolver jogos complicados. João Arias é exatamente o tipo de reforço que se encaixa nesse projeto. O atleta tem contrato em vigor e sua negociação não deve ser simples, mas o Flamengo estuda alternativas e observa atentamente o mercado para encontrar uma forma viável de concretizar a contratação. Além disso, o projeto esportivo do Mengão para 2026 é um dos mais atrativos do país, com uma equipe competitiva, um calendário cheio de grandes desafios, e o interesse no jogador mostra que o Flamengo quer montar um elenco dominante que dê orgulho à torcida e que esteja pronto para encarar qualquer adversário dentro e fora do Brasil com reforços de peso. A expectativa da torcida é enorme e 2026 promete ser um ano de muitas emoções para todos que vestem e apoiam o manto sagrado. Então, nação rubro-negra, o que vocês acham de João Arias no Flamengo? Deixem a opinião de vocês e fiquem ligados, porque vem muita novidade por aí.